documentação para viajar com menor desacompanhado. Documentação de viagem é sempre um assunto que deve ser tratado com a máxima atenção. E quando envolve menor de idade, é preciso redobrar a máxima atenção. Por isso, nesse vídeo, vou passar as dicas para quem está indo viajar com crianças e as principais documentações para cada tipo de viagem. Meu nome é Claudiana e aqui neste canal eu te ajudo a programar a sua viagem tendo a melhor experiência possível. Então, vamos lá! Vou dividir o vídeo em 4 partes: viagens aéreas nacionais, viagens internacionais aéreas, viagens rodoviárias e a documentação para hospedagem. Dessa forma, vou poder explicar mais detalhadamente sobre as documentações e autorizações necessárias para os menores de idade nessas situações. Mas antes de começar, vou deixar aqui no card o vídeo sobre documentações para maiores de 18. Recomendo que assistam ele para já ter uma ideia sobre os requisitos obrigatórios dos principais destinos turísticos. Viagens nacionais. Planejar uma viagem é sempre gostoso, mas junto com esse planejamento vem algumas preocupações, principalmente quando vai ter criança na viagem. Vamos lá sanar todas as dúvidas que pudermos. Primeiro de tudo, são os documentos de identificações obrigatórios. Crianças menores de 12 anos poderão embarcar apenas com a certidão de nascimento original, tá? Depois que completou os 12 anos, é obrigatório que a criança porte sim um documento de identidade ou um outro documento oficial com foto, como um passaporte, mas precisa estar atualizado e em bom estado de conservação, sempre. E atenção, tem que ser documento com assinatura da criança. Após os 12 anos completos, se tentar embarcar com a criança portando um RG infantil que tem somente a digital, é bem provável que a companhia aérea não deixe essa criança viajar. Ok, esses são os documentos de identificação necessários. E sobre autorizações? Menores de 16 anos podem viajar com os pais, ambos ou apenas um deles, e parentes até 3º grau, avós, tios e irmãos. Caso estejam acompanhados dos pais, só o RG basta. Com os outros parentes, é necessária a comprovação de parentesco. Por exemplo, está viajando com a avó? A criança precisa levar certidão e a identidade, caso tenha 12 anos ou mais, porque na certidão irá constar o nome da avó e comprovar assim o parentesco. Caso a criança esteja viajando desacompanhada e ou acompanhado de alguém que não é possível comprovar esse parentesco de 3º grau, você vai precisar apresentar uma autorização de viagem. Os modelos de formulários oficiais são disponibilizados no site da ANAC, mas vou deixar no link aqui na descrição para vocês. Já adolescentes entre 16 e 18 anos podem viajar desacompanhados sem a necessidade de autorização em voos domésticos, ou seja, voos nacionais. Importante frisar. Viagens internacionais. Viajar para fora do país é sempre burocrático, mas tenha em mente que as burocracias com relação às crianças dobram porque são muitas preocupações com relação à segurança delas. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a documentação e autorização para viagens internacionais com menores de idade. Para qualquer país que você for viajar, primeiro identifique os documentos obrigatórios. Estados Unidos, por exemplo, passaporte, visto, comprovante de hospedagem. A criança precisa portar esses mesmos documentos. E isso é para qualquer destino internacional. Anotou? Primeira coisa, conferir documentação obrigatória exigida no país de destino. Pronto. Agora, o menor de 18 anos que está viajando para o exterior vai se encaixar em 3 opções: viajando com ambos os pais, viajando com apenas um dos pais ou viajando desacompanhado. E em cada situação dessa, a autorização para deixar o Brasil vai variar. Caso a criança esteja acompanhada de ambos os pais ou responsáveis, nenhuma autorização extra é necessário.
Importante que os pais e a criança precisam estar fazendo o mesmo voo. 2. A criança que está viajando com apenas um dos pais precisa portar uma autorização do genitor que está ficando no Brasil, reconhecida e autorizada em cartório ou juizado. Autorizações judiciais também são aceitas nesse caso, ok? E 3. Para a criança viajando desacompanhadas, e isso vale caso esteja viajando com parentes, é necessário que ambos os pais preencham e assinem a autorização e ambas assinaturas sejam reconhecidas sim em cartório. Mas claro, não vou só falar isso e não dar nenhuma dica. Papais e mamães de plantão, na hora de solicitar o passaporte do seu filho, você já pode pedir para expedirem ele com autorização já inclusa. Ou seja, não seria mais necessário preencher um novo formulário para cada viagem que fossem realizar. E os tipos de autorização que podem ser expedidas no passaporte são: o titular enquanto menor está autorizado pelos genitores pelo prazo deste documento, passaporte, a viajar desacompanhado ou apenas com um dos pais, indistintamente. Seu filho pode viajar sem necessidade de autorização, seja desacompanhada ou acompanhada de um dos pais. O titular, enquanto menor, está autorizado pelos genitores, pelo prazo deste documento, a viajar apenas com um dos pais, indistintamente. Sua criança está autorizada a viajar com apenas um dos pais, sem necessidade de autorização do outro. O titular, enquanto menor, dependerá da autorização na forma da lei para viajar desacompanhado ou apenas com um dos pais, indistintamente. Esse é o padrão no qual o seu filho precisa de autorização para viajar desacompanhado e ou acompanhado de um só dos pais. Gostando desse vídeo? Aqui no card vou deixar linkado o vídeo onde falo sobre documentação obrigatória para maiores de 18 anos. Não deixe de conferir. Viagens rodoviárias. Vai viajar de ônibus com criança? Também existem autorizações e documentações necessárias. Aqui é muito parecido com as viagens nacionais. Os documentos de identificação necessários são os mesmos: certidão de nascimento e RG para maiores de 12 anos. Sobre a autorização, um menor de 16 anos pode viajar com ambos os pais ou apenas um deles sem necessidade de autorização. E pode viajar com parentes até de terceiro grau comprovando parentesco. Ressaltando que essas autorizações são obrigatórias para viagens interestaduais. Documentação para hospedagem. Esse tópico é muito importante. O pulo do gato. Imagina, você preparou a viagem de férias do seu filho, viu que para ele viajar com a tia só precisa comprovar o parentesco, arrumou tudo e não fez nenhuma autorização a mais. Se ele estiver indo para um hotel, seu menino vai ser impedido de se hospedar. Isso mesmo. É proibido pelo Estatuto da Criança e Adolescente que menores de idade se hospedem sem estarem acompanhados dos pais, salvo perante autorização. Então, minha amiga, meu amigo, se seu filho não vai viajar com você, vai ir com algum parente, você vai precisar sim liberar essa autorização. E aqui a autorização também deve ser reconhecida em cartório. Outra dica importante: isso é válido para menores de 0 a 17 anos e 11 meses. Isso mesmo, seu filho de 16 anos pode embarcar sozinho, ainda vai precisar de autorização para ficar no hotel sem você. E dicas temos: recomendo que leve os formulários de autorização para viagens internacionais em 3 vias originais, assinadas e reconhecidas em cartório, para o voo de ida, para hospedagem e para o voo de retorno. Também a autorização de viagem de menor para o exterior deve ser assinada por ambos os pais, mesmo quando apenas um deles estiver a guarda dos filhos. Nos casos em que um dos pais não concorde com a assinatura da autorização, o outro deverá resolver o impasse pela via judicial. E se um dos pais ou responsáveis for falecido? A criança viajando para o exterior acompanhada do responsável precisa levar a certidão de óbito ou uma cópia autenticada em cartório. Se estiver viajando desacompanhado, precisa da autorização do responsável vivo e da certidão de óbito ou uma cópia autenticada da mesma. Os sites das companhias aéreas têm um FAQ,
onde eles geralmente disponibilizam respostas para as dúvidas mais comuns sobre documentação para viagem de menores de idade. Fique atento! E última dica, mas não menos importante, sempre fique atento com a validade do seu documento. Ele sempre tem que estar dentro da validade e, é claro, em bom estado de conservação. Por exemplo, documentos como passaporte, a validade já está nele, como habilitação também, mas na identidade mesmo não tem. A validade dela é 10 anos após a emissão, mas para embarque só é autorizada se ela estiver em bom estado de conservação. Ajudei a sanar alguma das suas dúvidas? Não deixe de se inscrever no canal e de comentar sobre o vídeo se foi útil para você na preparação da sua viagem. Bom, vou ficando por aqui, espero muito que tenha gostado, um beijo e até a próxima!